Câmara Total de volta ao vivo nesta terça-feira. Como combinado, a Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios. Nós vamos abordar as notícias da metrópole de Campinas. A gente começa falando sobre os casos da Covid-19 no nosso país. A notícia positiva houve uma queda na média móvel de mortes no nosso país. Atingimos o nível do mês de março. E também, já nós vamos abordar, aí a notícia continua preocupante, na cidade de Campinas, ainda na contramão destes números. Mas quem vai passar pra gente é a Mirna Abreu. Seja bem-vinda e bom dia ainda, porque são 11 horas e 53 minutos. Bom dia, Gabriel. Bom dia a você de casa. De acordo com o Ministério da Saúde, até esta segunda-feira, o Brasil somava 18.448.402 casos da Covid-19. São 27.804 novos casos nas últimas 24 horas. E nós temos no país 514.092 óbitos devido à Covid-19. Como o Gabriel já disse, nas últimas 24 horas, o menor índice, né? A gente acompanhou março, de média de óbitos nas últimas 24 horas. Nos últimos 40 dias é a primeira queda de média móvel que nós temos, então também é uma boa notícia em relação a casos e às mortes. No estado de São Paulo, são 3.700.378 casos da doença, com 126.112 óbitos. Agora nós vamos falar da região metropolitana de Campinas, lembrando que a última atualização de Morungaba foi no dia 25 e de Olambra no dia 24 de junho. São 308.260 casos confirmados da doença e Campinas, até esta segunda-feira, tinha 113.761 casos. Olha, nós temos aí 1.003 casos a mais dos últimos números que foram os dados da última sexta-feira, que eram 112.758 casos confirmados aqui na nossa cidade. Então, o número ainda de casos confirmados, ele está bem alto. A gente considera que nós tivemos sábado e domingo, 3 dias, mas mesmo assim, mais de 300 casos por dia. O que mostra que a doença ela continua circulando por toda a nossa cidade. Então, em Campinas, já nós vamos falar, porque isso tem um reflexo também na taxa de ocupação de leitos de UTI. Segue acima de 90%. Já a gente continua com as outras cidades. Indaiatuba, aqui na RMC, é a cidade que tem maior número de casos depois de Campinas, 25.524. Depois aparece Sumaré, com 24.993. Americana, 22.397, Santa Bárbara do Oeste, 19.566, Hortolândia, 17.530, Paulínia, 13.553, Itatiba, 12.293, Valinhos, 10.582 casos e, na sequência, os municípios da RMC que têm menos de 10 mil casos da Covid-19. São Vinhedo, depois aparecem Cosmópolis, Montemor, Nova Odessa, Jaguariúna, Arthur Nogueira, Santo Antônio de Posse, Pedreira, Engenheiro Coelho, Morungaba e Olambra. Agora nós vamos falar dos óbitos na RMC. São 9.191 mortes confirmadas devido à Covid-19 e Campinas, até esta segunda-feira, somava 3.690 óbitos. Na sequência, Sumaré com 844, Americana 679, Santa Bárbara do Oeste 664, Indaiatuba 662, Hortolândia 578, Valinhos 332, Itatiba 263, Paulínia 237, Nova Odessa 200 óbitos, depois Montemor com 188, Vinhedo 165, Jaguariúna 149, Cosmópolis 143, Arthur Nogueira 119, Pedreira 116 e os únicos municípios que somam menos de 100 óbitos devido à Covid são Engenheiro Coelho, Santo Antônio de Posse, Morungaba e Olambra. Nesta última atualização em relação a óbitos na cidade de Campinas, foram 19 a mais, 12 homens e 7 mulheres.
O que a gente chama sempre atenção aqui, a importância da vacinação, porque houve uma inversão. Agora as pessoas abaixo de 60 anos, o número de óbitos proporcionalmente está maior. Nessa atualização aqui, 10 pessoas abaixo de 60, infelizmente, perderam a vida e 9 acima dos 60 anos. Homem de 27 anos, mulher de 41, uma outra mulher de 46 e uma mulher de 48 anos, essa não tinha comorbidades. A gente chama atenção para a faixa etária. Já chegou na casa dos 20 anos, 30 e bastante presente na casa dos 40 anos. Então, chegou a sua hora de tomar a vacina, vacina.campinas.sp.gov.br. Faça o agendamento, lembrando que são 2 doses, a não ser a da Janssen, que é uma dose única. Se você não receber a da Janssen, você recebe 2 doses da vacina. Já já a gente fala mais sobre vacinação no nosso município, porque a taxa de ocupação de leitos de UTI continua preocupante, né, na cidade de Campinas. Sim, 93,68%, Gabriel. E nesta segunda-feira, dos 427 leitos Covid disponíveis aqui na cidade de Campinas, 400 estavam ocupados. Nós temos 26 pacientes à espera de um leito UTI aqui na cidade. E temos também 429 pacientes internados em leitos de enfermaria Covid. E olha só, no SUS municipal, 163 leitos disponíveis, nós tínhamos 163 ocupados. No SUS estadual, os 30 leitos ocupados. Inclusive, de acordo com o site do governo do estado de São Paulo, além dos 30 leitos da Unicamp, que esse é enviado o relatório à prefeitura, nós temos também os leitos da AME, que é o Ambulatório de Especialidades Médicas, que hoje atende só Covid. 20 pacientes na UTI na AME e temos ainda na rede particular 234 leitos Covid, dos quais 210 estavam ocupados nesta segunda-feira. E diante de tantos números, a gente vai falar da vacinação. Gabriel acabou de falar da questão dos óbitos, né? A gente sabe que a vacinação em todo o país começou com a população maior de 60 anos. Então, até esta segunda-feira, nós tínhamos 658.721 doses aplicadas aqui na cidade, sendo que 170.378 pessoas receberam as 2 doses só. E diante desses números, Gabriel, que a gente vai daqui a pouco falar desse calendário, nós tivemos ontem uma apresentação, né, uma coletiva do prefeito juntamente com os especialistas da Secretaria de Saúde. Você falou agora um pouquinho da Janssen, só que aqui na cidade de Campinas, a exemplo do que acontece na capital paulista, das 8.870 doses da Janssen que chegaram nessa cidade, a vacinação será feita para um público especial. Deve estar chegando 8.980 vacinas da Janssen, e que é a grande vacina do ponto de vista assim, de logística, porque ela requer uma dose. Ela funciona igual às outras, somente ela tem uma vantagem de ser uma dose. Ela vem especificado por um grupo etário, mas nós estamos pedindo hoje autorização também para incluir nesse tipo de... Eu sei que é uma pergunta que vai ocorrer, mas nós estamos traçando um perfil de população que haveria uma dificuldade de adesão na segunda dose. Então, nós estamos fazendo um levantamento e já estamos com ele em mãos, de população em situações de rua, pacientes nos CAPs, que são Centro de Atendimento Psicossocial, residentes em comunidades terapêuticas e também moradores em áreas de ocupação. Então, a gente só vai repetir aqui, essas doses da Janssen, elas serão destinadas especialmente, inclusive só aguarda, a Prefeitura de Campinas aguarda a autorização para que isso seja feita para pessoas em situação de rua,
Pessoas que são atendidas nos CAPs, que são os Centros de Assistência Psicossocial aqui da cidade de Campinas, moradores de comunidades terapêuticas e também moradores aí em residências terapêuticas relacionadas à questão também de doença mental aqui na cidade de Campinas. E de acordo com o prefeito, isso seria para facilitar a adesão dessas pessoas e a imunização, sendo que não é necessária essa segunda dose. Olha, e o presidente da Rede Mário Gatti, Sérgio Bisoni, informou que a pandemia está dando fortes sinais de retrocesso aqui nas cidades. Segundo ele, o atendimento nos gripários, embora ainda alto, está em cerca de 20% abaixo do que ocorria nos meses anteriores. Continuamos com um número relativamente alto de atendimento, mas em torno de 20%, 25% abaixo do que foi nos meses anteriores. E uma característica que está ocorrendo é que são casos menos graves no total do atendimento. Então, a gente está precisando de menos pacientes encaminhados para internação em UTI. Aí a pergunta subsequente é, mas por que nós temos um pouco de fila de UTI? Acontece que nós já comentamos isso, uma das características é que os pacientes abaixo de 60 anos estão ficando um pouco mais de tempo na UTI, que era uma média de 14, 15 dias, eles estão ficando em torno de 19 dias. Isso está dificultando um pouco a reciclagem, a saída da UTI para abrir o leito para outro. Então isso explica um pouco, mas seguramente nós estamos numa situação um pouco mais confortável do que estava 2 semanas atrás. E apesar dessa situação confortável, essa questão dos pacientes que têm uma maior resistência e está ficando mais tempo no hospital, gera aquilo que nós mencionamos agora há pouco, 26 pacientes na fila de espera. Talvez o hospital e os gripários, prefeito, seja o último lugar que nós vamos ter noção exata da queda no movimento. Ele começa a sentir nas UBSs, que é o atendimento primário, nas UPAs e depois vai refletir no hospital. Mas eu acho que de uma maneira ou de outra a gente está numa situação mais calma do que 2 semanas atrás, se bem que não é para acreditar, para relaxar, achar que está resolvido o problema. É absolutamente importante que a gente entenda, nós estamos fazendo comparações ao longo do tempo e concordando com o que o doutor Laeira acabou de falar, a gente tem uma perspectiva boa com o avanço da vacinação. Então é importante ainda as restrições os cuidados pela população serem mantidos, até que a gente realmente tenha uma segurança bastante forte de que possamos abrir mão de cuidados maiores. E diante desses números, a Prefeitura de Campinas anunciou que amanhã publica um decreto dizendo que 1º de julho, o toque de recolher na cidade volta a ser às 21 horas. Com base nesses números, também com a diminuição do percentual de gravidade dos casos e uma pequena, mas uma diminuição do percentual de casos positivos de PCR, com base nesses indicadores, que são os indicadores que Campinas, inclusive, apresentou na Frente Nacional dos Prefeitos como indicadores precoces de situação futura, nós vamos ampliar o horário das 19 para as 21 horas, o nosso toque de recolher. Isso vale a partir do dia 1º de julho, que o nosso decreto ele é válido até quarta-feira depois da manhã e na quinta-feira, 1º de julho, passa a valer esse novo horário. E o prefeito também se posicionou em relação à escolha das vacinas da Covid-19. Essa história é uma história de gente que, infelizmente, é ignorante, de chegar no lugar e perguntar, essa aqui é tal, eu não vou tomar. Isso, infelizmente, é a realidade. É preciso ressaltar que a população de Campinas tem voltado na segunda dose, a população está dando um show na hora da vacinação, as pessoas, é fantástico, é um percentual pequeno que pergunta qual dose e se recusa a tomar aquela dose. Quer dizer, isso causa indignação na equipe,
Quanta gente está querendo tomar vacina, quantos ofícios a gente recebe de setores, setor supermercadista querendo vacinar os funcionários que trabalham no caixa do supermercado, que ficam em contato direto com pessoas que ainda não conseguiram vacinar, menos que 43 anos. É o setor, as lactentes estão fazendo um movimento grande, que é também que vacine, a gente está em contato com a Secretaria de Estado da Vacina. É muita gente que quer tomar vacina e não consegue. Aí vem aquela pessoa que conseguiu agendar e pergunta a dose, que está a marca da vacina. Olha, Gabriel, inclusive isso é um problema. A gente monitorou ontem à tarde, a prefeitura abriu inscrição novamente para a população de 43 anos. Tá. Hoje de manhã ainda tinham vagas limitadas em alguns centros de saúde da cidade, mas se você abrir o site agora, vamos mostrar para a população? Vamos sim, novacina.campinas.sp.gov.br. Acabaram as doses destinadas para o agendamento. E é nesse sentido que o prefeito fala dessa escolha. As pessoas agendam, chega na hora, é determinada vacina, eu não quero. O profissional de saúde tem que respeitar essa decisão, mas é algo que no momento não é possível. Por quê? Porque tem gente esperando para tomar essa vacina. Lógico. A gente ainda está no público de 43 anos porque não vieram novas doses. Inclusive, eu tenho aqui, olha, o município aguarda receber mais doses da Secretaria Estadual de Saúde para então abrir um novo agendamento. E com essa decisão de que mais de cerca dessas 8.900 doses da Janssen, que é uma única dose, vai ser aplicada na população vulnerável da cidade, a gente tem esse público prioritário, que é uma ação estratégica da saúde da Prefeitura de Campinas, mas a gente tem um público também que aguarda. Então, você que fez o agendamento, gente, vacina boa é vacina no braço, não interessa qual é a marca, e é um momento em que a gente precisa ter o maior número de pessoas imunizadas para a gente, claro, diminuir a pressão lá nos leitos que nós falamos agora há pouco, que ainda tem 26 pacientes à espera de um leito Covid aqui em Campinas. Lembrando que todas as doses de vacinas que estão sendo aplicadas no nosso país foram aprovadas pela Anvisa. Todas que estão sendo aplicadas em Campinas, aprovadas pela Anvisa. Então, por gentileza, chegou a sua vez. Se vacina, não importa a marca da vacina, até porque nós nunca perguntamos na nossa vida qual que era a marca da vacina, da gripe, de qualquer outra doença que nós estávamos vacinando, e não pode ser agora durante uma pandemia, não estamos no momento de escolher vacina. E o pessoal que tem que tomar a segunda dose também não pode esquecer de também no centro de saúde. Por mais que teve alguma reação na primeira dose, eu já tive reação, eu estou imune. Não. A imunização completa só acontece após a segunda dose, então não perca o seu agendamento. Se for necessário, você pode reagendar, caso tenha algum problema nesse dia que está pré-agendado, tá ok? Vamos falar um pouquinho sobre transporte aqui na cidade de Campinas, porque tem mudança no itinerário de linhas de ônibus, hein? A gente vai falar de duas linhas em especial. A 131, que é o terminal Vida Nova, e a 121, que é o terminal Ouro Verde. A partir do dia 1º, ou seja, na quinta-feira, a linha 131 deixa de atender no terminal Ouro Verde nos dias úteis. O usuário que sai do terminal Vida Nova com destino ao terminal Ouro Verde vai ter que utilizar a linha 122. Já a linha 121 vai atender o terminal Ouro Verde em todas as faixas horárias. Antes ela só atendia nos picos da manhã e da tarde. Então você veja aí, você que usa essas duas linhas, qual é aí o itinerário. Lembrando que a linha 131 não passa mais no terminal Ouro Verde. Ela vai direto agora para o shopping. Agora, Mirna Abreu, notícia preocupante, porque a Prefeitura de Campinas sofreu um golpe milionário, é isso? Isso, ela emitiu uma nota nessa última segunda-feira, dizendo que na sexta-feira foi feito inclusive um boletim de ocorrência no Departamento Estadual de Investigações Criminais, solicitando a abertura de investigação para
investigar um golpe em cerca de 7 milhões e 400 mil reais que foram retirados da conta da prefeitura por meio de uma transação eletrônica fraudulenta na conta do Banco do Brasil e foi transferido para dezenas de contas de pessoas físicas e jurídicas. Ainda na sexta-feira, a prefeitura acionou o Banco do Brasil e a polícia. Também nós tivemos aí o desfalque que foi comunicado. 2 computadores da Secretaria de Finanças foram recolhidos pela polícia e a prefeitura, além disso, vai abrir uma sindicância interna para apurar com rigor, no prazo de 90 dias, eventuais responsabilidades de servidores municipais e avalia ainda medidas judiciais contra o Banco do Brasil por eventual falha no sistema que permitiu essa fraude aí. São cerca de 7 milhões e 400 mil reais que saíram dos cofres municipais. Hora de serviço aqui nas notícias da metrópole, porque amanhã tem região de Campinas que vai ficar sem água, hein? Atenção, você que é aí da região do Esmeraldina, olha... Os bairros Jardim Samambaia, Jardim Maísa, Jardim Estoril, o Esmeraldina e a Chácara Buriti ficarão sem água das 8 da manhã ao meio-dia, porque nós vamos ter aí a troca do macromedidor nessa região da Sanasa. Por isso, você que mora ou trabalha nessa região, faça a reserva de água ainda hoje. E agora uma notícia boa, viu, Gabriel? Vamos lá. Essa notícia vem do estado de São Paulo, porque a Secretaria Estadual da Pessoa com Deficiência está com inscrições abertas para o curso remoto de auxiliar administrativo às pessoas com deficiência que moram aqui na cidade de Campinas. A ação totalmente gratuita é uma parceria entre a Secretaria, o Centro de Paula Souza, com o apoio do Centro de Tecnologia e Inovação. É um curso com 60 horas de carga horária, vai ser realizado em 12 dias, sendo 4 horas por dia, de segunda a sexta-feira, inclusive com acessibilidade e interpretação em Libras, material adaptado e linguagem simples. As aulas começam no dia 20 de julho, as inscrições podem ser feitas até o dia 10 de julho no site www.pessoacondeficiência.sp.gov.br. Lá vai ter um link em que você vai abrir um formulário e fazer a inscrição para esse curso, que é especial para Campinas, e também tem outros cursos lá disponíveis que a Secretaria voltado justamente para a pessoa com deficiência. De acordo ainda com a Secretaria, Campinas tem 75.461 pessoas com deficiência, então uma boa oportunidade de capacitação profissional. Muito bacana. Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da metrópole de Campinas. Volta daqui a pouco com as notícias do Legislativo? Volto sim, inclusive trazendo um tema importante da ação parlamentar em relação aos leitos Covid aqui na nossa região. Vamos aguardar então. Daqui a pouco a Mirna Abreu retorna aos nossos estúdios com essas informações sobre possíveis novos leitos para a cidade de Campinas e também para a região metropolitana, que é algo que preocupa bastante também neste momento da pandemia que nós estamos vivendo na nossa região.